Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Ctrl T, nosso espaço aberto para batermos um papo sobre educação, mercado de trabalho e empregabilidade em carreiras digitais. Este é um conteúdo produzido pela New Tab Academy. E aí, pessoal, Karina Amaral por aqui, acompanhada novamente de Anderson Arsênio. Olá, Karina. Olá a todos e a todas. Prazer estar aqui com você de novo. Bom, eu, Anderson, aqui, e quem mais? Como sempre, a gente fala para vocês que sempre tem um convidado ou uma convidada especial. Hoje a gente trouxe uma pessoa que vai bater um papo bem bacana com a gente, não só sobre esse início, né, de carreira, como se preparar para esse início de carreira, mas trazer aí um pouco da experiência que ela teve contratando profissionais que passaram aqui pela New Tab, né, pessoas que se formaram aqui na nossa formação. Então, a Mariana Bertoni, ela é Business Partner da New Way, né? E em 2021, a equipe lá dela, da empresa, estava buscando uma pessoa para atuar com desenvolvimento. E eles fizeram um processo seletivo com alguns alunos, algumas alunas nossas, e acabaram contratando 3 pessoas. Então, a gente quer ouvir um pouco dela também sobre essa experiência. Mas antes de tudo, né? Seja muito bem-vinda, Mariana. Se quiser já se apresentar aí, quem é a Mariana, por favor, para a gente começar esse papo. Obrigada, Karina. Um prazer estar aqui com vocês. Olá, Anderson. Sempre um prazer. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de poder participar e poder contar um pouquinho de como foi essa experiência, que foi, assim, fundamental para uma virada de chave bem forte dentro da New Way. Bom, como você adiantou, eu sou a Mariana. Eu sou psicóloga de formação. Eu estou na área aí da psicologia, né? E sou formada. Estou na área de empresas, na área organizacional, há mais de 10 anos. Então, eu conto que acho que essa área me escolheu. Então, eu comecei no estágio, foi a primeira oportunidade de estágio que eu tive e não saí mais. Então, eu falo que eu não sei fazer outra coisa. Não tentei fazer outra coisa ainda nessa vida, profissionalmente falando. Então, estou aí desenvolvendo pessoas, olhando para pessoas. Então, com esse olhar aí um pouco mais abrangente dentro de empresa, vou contar um pouquinho da experiência. Muito bom, Mariana. Novamente, né? Seja muito bem-vinda. A gente que agradece você ter topado esse convite. E aí, você, né, hoje atua na New Way, né? Sobre essa experiência de contratação nessa empresa que a gente quer contar. Então, para começar, né? Se você quiser apresentar aí quem é a New Way, né? O que a empresa faz, para depois a gente entrar na distribuição ali do time. Mas primeiro, o que é a New Way? Vamos lá. A New Way começou, né, meados de 2010 a 2011, uma empresa que nasceu do coração do Neto, que é o CEO. Ele tinha um desejo muito forte de empreender, de ter uma empresa. Mas ela começou lá no passado fazendo outras coisas. Então, era uma empresa que desenvolvia site, apps, fazia algo totalmente diferente do que a gente faz hoje. Em 2015, veio a virada de chave da New Way. O Neto teve um insight muito forte e o produto principal da empresa, que é o MKTZap, ele nasceu. Então, nós somos uma empresa pioneira numa solução de multicanal, né, que é o MKTZap, e desde então a gente vem inovando nesse mercado de relacionamento ao cliente através dessa plataforma. Então, a gente saiu de uma empresa que tinha 3 pessoas para 130 pessoas. Hoje a gente está atuando em mais de 10 países, nós temos empresas, né, de diversos tamanhos, de vários portes, trabalhando aí com a gente e acreditaram lá em 2015 com essa plataforma que impulsionou e mudou totalmente a forma de se relacionar com os clientes. Então, a New Way, uma empresa de tecnologia do interior do estado de São Paulo, em Bauru, né? O que todo mundo fala, nossa, fica em Bauru, porque realmente, né, inovar em Bauru tinha pouquíssimas empresas muito fortes em relacionado à tecnologia. A gente tinha regiões que já inovavam, já vinham para essa frente de tecnologia, mas ser de Bauru, do interior do estado de São Paulo, realmente fez a gente colocar aí Bauru no mapa. Então, estou lá há 3 anos, então agora em julho vai completar 3 anos que eu entrei para esse desafio. Eles me deram essa oportunidade, então foi algo que mudou totalmente o meu olhar, porque eu venho de outras empresas, né, um pouco mais tradicionais e não tinha entrado no mercado de tecnologia.
E eu brinco que quando a gente entra em tecnologia, abre um portal. A gente muda completamente a nossa visão do que é o mercado, do que é a empresa, do que a gente tem de visão de futuro. E a tecnologia é o futuro, né? Então, eu tive essa oportunidade há 3 anos atrás e venho aprendendo muito com a tecnologia, com as pessoas de tecnologia, o que é muito legal, assim. Eles têm uma ideia, uma visão de futuro que enriquece demais. Então, nós temos o Instituto Novo Caminho, não sei se vocês conhecem, a gente atende mais de 300 famílias, vai muito de encontro com o que a New Way espera e quer ser, né, enquanto empresa. Então, nós atendemos essas famílias em situações de vulnerabilidade, tanto em Piratininga quanto em Bauru. Então, fica o convite, se vocês quiserem conhecer o nosso instituto, fiquem à vontade. Então, é assim, a New Way tem umas frentes muito legais e tem espaço para muita gente ali, para inovar, para quem quer surfar a onda da tecnologia. A New Way tem um espaço muito legal. Muito bom conhecer um pouquinho mais sobre vocês, né? E aí você comentou no meio da sua fala que, né, a New Way tem a base na tecnologia, né? A empresa vem da base da tecnologia e contou sobre hoje a composição do time, né? O tanto de gente que vocês têm aí dentro. E aí acho que é legal, né? A gente trazer aqui para esse episódio um pouco sobre a distribuição do time, principalmente de tecnologia, de programação, né? Que hoje, nosso público aí, as pessoas que passam pela nossa imersão em desenvolvimento web dessa área, então acho que é legal para eles ouvirem também como está distribuído o time de programação, né? Tem frentes aí, front-end, back-end, níveis de senioridade, como que é mais ou menos composto? Sim, hoje dentro da nossa cultura ali de trabalho, a gente coloca os times de forma multidisciplinar. Nós dividimos as empresas ali, as áreas em squad. Então nós temos 3 frentes de trabalho, então atuamos com o squad. A gente olha muito para a questão da cultura ágil, do Scrum, então facilita muito a organização ali dos times, mas a gente acredita muito na multidisciplinaridade dos times. Então o time não é só composto por tecnologia ou só por dev. Então nós temos outras frentes de trabalho dentro das squads. O nosso forte, óbvio, né, são os devs, mas a gente tem os QAs trabalhando ali muito fortemente, apoiando esses devs. E nós temos, sim, hoje a gente trabalha, então, com front, com back, e temos os full stacks também aí atuando. A gente até tem 2 que foram efetivados dentro da Newtab, né, nesse processo que está como full. Mas a gente tem, sim, essas frentes de trabalho. Então, a gente divide as squads, a gente pensa no potencial de cada um ali relacionado à linguagem, o conhecimento técnico, até a atitude, o comportamento, a fluência ali do trabalho, e nós temos os tech leads direcionando muito bem ali os objetivos estratégicos, temos as gerências ali apoiando, mas quem faz acontecer mesmo são os devs, são os QAs, é o pessoal que está ali no dia a dia, jogando o jogo muito, muito bem feito, e faz com que o produto, então, aconteça, e os clientes também consigam ter um apoio, um suporte muito forte. Muito legal, Mariana. Sempre que a gente tem a oportunidade, né, Karina, de trazer uma pessoa que trabalha mais diretamente com a área de recrutamento, a gente gosta de trazer uma pergunta para entender um pouquinho a visão, porque para cada empresa ou para cada pessoa existe um tipo de interpretação diferente, né, de como que você enxerga a questão dos níveis aqui de senioridade, né, o que é um profissional júnior, pleno, sênior, né, como que essa categorização também acontece mais na prática dentro da New Way. Certo. Hoje nós trabalhamos em níveis, então dentro dos times a gente sempre tem essa questão de misturar, né? Fazer essa mistura muito boa dos juniors, dos plenos e dos seniors, e nós temos a questão dos especialistas, né? Que isso fica a cargo dos tech leads. Mas hoje a gente vai direcionar essa questão do júnior também muito relacionada à atitude e comportamento, não somente a questão da experiência técnica, né? Todo mundo acredita que, só porque eu não tenho experiência, eu já chego como um júnior e não vou ser pleno nunca. Não, a gente vai olhar muito para a questão também das atitudes, dos comportamentos, como que essa pessoa vai se posicionar. Ela entra no mercado ali com a gente, muitas vezes como um júnior, mas ela vai estar no dia a dia atuando com plenos, e elas vão ter os sêniors ali direcionando e puxando essa galera. Hoje, a gente tem essas categorias, porém a gente entende que a evolução dentro do mercado de tecnologia, ela não é engessada e ela é muito rápida, né? Então, nada impede uma pessoa que entra como júnior ter uma atitude comportamental, uma questão ali muito mais impulsionadora do que um pleno, e a gente entender esse talento e já subir esse step muito mais rapidamente do que um pleno para sênior, por exemplo, né? A gente já teve isso inúmeros casos dentro da empresa, do quanto atitude, do quanto querer, do quanto evoluir ali, está muito mais no comportamento
comportamento na pessoa do que realmente no conhecimento técnico, no requisito técnico. Não adianta nada eu saber ali muito, né, by the book ali e não conseguir colocar em prática. Então, hoje nós temos esses níveis de senioridades, mas a gente costuma não ficar muito amarrado neles, né? Então, isso não faz com que o júnior seja menos qualificado, a gente desqualifique a questão técnica desses parceiros, dessas pessoas parceiras dentro da New Way. É mais para uma organização mesmo de evolução de profissional, né? Uma evolução profissional dentro da empresa, de história dentro da empresa. Muito interessante, né, esse ponto de vista, e diferente, né, de um entendimento que talvez ainda muitas pessoas têm, né, de avaliar mais friamente apenas anos de experiência, né, em determinada tecnologia. Sim. E a gente sabe que, de fato, a realidade do mercado hoje ela é mais complexa, ela exige muito, né, esse aspecto comportamental. Então, muito interessante Sim. que vocês já olham bastante para isso, né, não apenas Sim. a questão, a habilidade técnica ali, né. E aí a gente conversa muito com esse público, né, para quem está começando a carreira, né, sejam pessoas que de fato estão iniciando a sua carreira dentro já da área de tecnologia, ou pessoas que já construíram carreiras em outras áreas e agora estão querendo transitar para essa nova carreira. E aí, gostaria de ouvir de você, quais características vocês avaliam quando estão avaliando para uma vaga mais nesse início de carreira, né, mais nesse júnior. O júnior, tem o júnior e a Sandy, né, a gente costuma brincar, né, Karina? Mais para esse início de carreira, quais características vocês mais avaliam por aí? Certo. Hoje a gente tem uma cultura muito aberta, né? E a gente coloca muito protagonismo como frente fundamental para nortear o comportamento dentro das pessoas parceiras da New Way. Então, hoje, a atitude mesmo, da proatividade, do querer fazer, do ser protagonista da sua história profissional, muito mais do que alguém que faça você trilhar, que te puxe, para nós é algo que vai brilhar os nossos olhos. Então, o protagonismo ali está no ápice ali para nós. E aí, diante disso, a gente entende a atitude de inovação, a atitude de seguir o mercado mesmo, da fluência do mercado, a velocidade do mercado, não parar de estudar nunca, querer aprender coisas novas. Então, eu conheço uma linguagem específica, porém eu posso ir para uma outra squad com uma linguagem totalmente diferente. O quanto isso a pessoa vai ser flexível, ela vai conseguir ali fazer com que não seja algo que vai paralisar ela, né? Não vai ser um novo que vai paralisar. E ela vai para cima, não tem problema. Eu tenho um sonho de só com uma linguagem, então não aceito outras. Então, esse tipo de características, para nós, acabam bloqueando a evolução, realmente, o crescimento dentro da empresa. Então, eu acho que a gente tem, sim, objetivos profissionais, precisamos ter objetivos profissionais muito claros e definidos, mas acho que quando a gente está dentro da organização, dentro da empresa, a gente precisa sentir muito o movimento ali do dia a dia, né? E abrir muito a cabeça para isso. Então, conheço Node, sou só PHP, eu só back, eu só front. Eu acho que isso no dia a dia do mercado, ali no dia a dia de trabalho da empresa, eu acho que a gente pode ficar muito aberto, uma cabeça muito aberta, vai fazer toda a diferença na evolução, no dia a dia, no aprendizagem, e no futuro mesmo próspero, para que você cresça, evolua e consiga chegar onde todo mundo quer, né? Todo mundo almeja uma carreira de sucesso, uma carreira ali que eu consiga ter sonhos e coisas que eu consiga fazer além do trabalho, né? Então, a gente tem frutos que nascem do trabalho. Mas eu acho que alguém protagonista, que consiga realmente ter o pé no chão, saiba onde quer chegar, mas que seja extremamente flexível, tenha muito jogo de cintura e consiga realmente se posicionar ali, absorver o ambiente, vai fazer toda a diferença para nós. Muito bom. Novamente aí o aspecto comportamental aparecendo, né? Então é uma dica... Pessoas. É uma dica já relevante aí para quem está nos escutando, né? De acompanhar tudo isso. E a Karina comentou aqui no começo desse nosso bate-papo que vocês tiveram uma experiência ano passado, né, de contratação de algumas pessoas que passaram aqui pela nossa imersão. Gostaria que você compartilhasse aqui com o pessoal, né, de como que foi essa experiência. Na época, eu me lembro que vocês contrataram através do formato de experiência guiada que nós temos, né, onde, além daquela contratação, a gente coloca facilitadores, né, da nossa imersão para acompanhar tecnicamente aqui do nosso lado também. Então, gostaria que você resumisse aí, contasse um pouquinho como foi essa experiência como todo, por favor. Sim.
Em 2020, a gente enfrentou a pandemia, né? Começou a pandemia. E o mercado de tecnologia, ele sempre foi muito aquecido, extremamente aquecido. Só que com a pandemia, as empresas começaram a entender a agilidade da questão da tecnologia, né? Do quanto o profissional de tecnologia é extremamente fundamental para o mercado e para o futuro das empresas. Então, a gente começou a enfrentar dificuldade para contratar, para trazer pessoas dentro da empresa. A gente estava seguindo muito o padrão de vir com experiência profissional, né? Acho que todo mundo olhou para isso. Vamos trazer alguém pronto, vamos trazer alguém ali já que saiba. E a gente começou a entender que isso estava fechando muitas portas para a gente. Então, vamos fazer diferente. Dentro do time de Life, a gente sempre teve o desejo de ter um programa realmente impulsionando pessoas, novas pessoas, parceiras dentro da empresa. E a gente começou a desenhar isso. Puxei essa frente, mas isso nasceu dentro do nosso time de Life, né? Até o nosso nome, que é o nosso RH, é muito voltado para a vida das pessoas, né? Então a gente olha muito para isso. E a gente começou a entender. Então vamos trazer pessoas parceiras que queiram realmente conhecer a nossa cultura, saber como que nós fazemos as coisas aqui dentro, para que elas aprendam conosco, tragam esse gás, porque vem com gás, vem com vontade, e era isso que a gente precisava. Muito mais ali do que só a experiência. A experiência, muitas vezes, ela é boa, mas ela não é só isso. Então, a gente queria alguém com muita energia, que movimentasse o time, que viesse com muita vontade, e era isso que a gente queria buscar, trazendo os trainees para dentro da empresa. Através de uma indicação, né, interna da Isa, que trabalha comigo, que é BP comigo, uma parceirona, assim, né, joga muito comigo. Eu cheguei até vocês e a gente conseguiu tirar esse projeto do papel. Era um projeto que já estava há muito tempo no papel. A gente não sabia se a gente começaria com estágio ou com trainee. E aí a gente conseguiu fazer as duas frentes ao mesmo tempo. A gente acabou fazendo uma parceria com os estagiários para uma faculdade e chegamos em vocês para os trainees. E aí a gente fez algumas reuniões, né, até na época com o Anderson. Ele apresentou para a gente todo o formato do projeto e a gente chegou na experiência guiada. Fiz todas as entrevistas, nós fizemos a parte tanto comportamental quanto técnica com os nossos tech leads, os gerentes de tecnologia, e chegamos ali na questão do que a gente tinha de atitude, comportamento e as necessidades que a gente tinha em relação ao trabalho. A experiência profissional, ela era a última questão, né? Isso não era o requisito. A gente queria alguém com todas essas características comportamentais que eu disse. E aí chegamos, né, nos 3 finalistas, né? Então a gente teve a Geice, a Valéria e o Pedro. Eles saíram super bem no processo seletivo e a gente entendeu o quanto o projeto da Newtab prepara eles para o processo seletivo, para a entrevista, para a postura, para conseguir se colocar, se posicionar com objetivos muito claros, preparados para aquilo que ele realmente preparados para aquilo que eles gostariam de fazer. Acho que teve o Pedro, que teve uma mudança ali de carreira, a Valéria também teve uma mudança de carreira, e a Geice, que vinha para uma primeira experiência profissional. A gente tinha perfis totalmente diversos ali, mas cada um com a sua particularidade, né? Então, 3 pessoas com o brilho nos olhos que a gente precisava, com as atitudes que a gente precisava, mas totalmente diferente um do outro, né? Então, isso é o que faz realmente a gente brilhar os olhos. Ir no mercado, buscar alguém ali que seja do jeito que ela é, que venha para a empresa do jeito que ela é. Então, a gente teve 100% de assertividade, eles entraram conosco, foram 3 meses de experiência guiada. Então, tudo que a gente precisava, a gente fazia os nossos acompanhamentos de experiência interna, né? A gente tinha todos os acompanhamentos pelos tech leads e até mesmo com as BPs, porque a gente trabalha muito em parceria com os nossos tech leads, entendendo ali tanto a questão do comportamento, quanto a questão do dia a dia de demanda, de entrega, resultado, né? Pontualidade. E a gente trocava essa figurinha e a gente levava isso para a Newtab, se a gente precisava de alguns ajustes, aparar algumas arestas, e rapidamente isso era realmente, tocava a bola junto com a gente. Acho que fez toda a diferença esse jogo muito claro e transparente, daquilo que nós, New Way, precisávamos ali, enquanto necessidade do dia a dia, e o quanto a Newtab estava aberta a nos apoiar internamente na capacitação, né? Então, a capacitação ela era totalmente direcionada para o modelo de trabalho ali da New Way, para aquilo que a gente precisava no momento. Então, em 3 meses, a gente conseguiu 100% de satisfação.
tanto a Geice, quanto a Valéria, quanto o Pedro foram efetivados, né? Tá cada um aí numa squad. A Geice hoje está trabalhando na parte de front, então ela está numa parte mais de inovação. A Valéria e o Pedro, eles são full, trabalhando ali na parte de engajamento do produto, mas estão todos ali dentro da área de tecnologia, surfando ali, trabalhando dentro do produto, e muito felizes. A gente perguntou para eles, a gente foi buscar como que está a satisfação, até mesmo com o Tech Lead, e a gente teve uma surpresa assim maravilhosa, foi bem legal. Então foi um projeto que a gente acreditou muito, mas a gente conseguiu porque a gente teve a parceria de uma empresa realmente que foi muito transparente, uma empresa com o pé no chão, que não vendeu algo que não podia entregar. Então, eu sou muito fã do trabalho de vocês, então digo e reforço. Só deu certo esse projeto e 100% de efetividade porque vocês estavam conosco jogando essa bola com a gente, viu? Sim, muito obrigado, meu agradecimento aqui público, foi muito bom. A gente agradece, né, Karina? Obrigado novamente, né, pela confiança naquela época e pelas palavras que você colocou agora. E acho que é um super orgulho para nós, né, ver essas histórias, saber que eles estão se desenvolvendo ainda, né, e crescendo cada vez mais, e o quanto a New Way continua dando esse suporte, que ficou bem evidente naquela época, né, e continua aí dando esse suporte de crescimento para eles. E a gente acredita muito que essa é uma das soluções, de fato, para equilibrar um pouquinho essa conta que você começou a contextualizar no início dessa sua fala, né, é um mercado que realmente está muito competitivo, né, cada vez mais difícil contratar e reter pessoas nessas áreas, então a gente precisa ter um planejamento mais adequado, distribuir melhor nosso time, dar espaço para pessoas em início de carreira. São pessoas com muita vontade, que realmente estão aprendendo as tecnologias que muitas empresas utilizam, né, então eles ainda não têm a primeira oportunidade. Empresas com a consciência, né, e a abertura que a New Way tem, acabam oportunizando isso, né, e aí dando esse espaço também de crescimento, né, então é isso que a gente gostaria de ver mais exemplos, mais empresas como a New Way fazendo, né, e é uma das bandeiras nossas aqui para que a gente consiga, a médio prazo que seja, né, tanto como o NewTab, quanto com diversas outras iniciativas, equilibrar um pouco essa conta, né, e não ter somente vagas plenos e seniors, porque no fim essas pessoas, no geral, estão trabalhando, né, então a gente só está mudando aquela vaga de lugar, tirando de um lugar, colocando no outro, né? E a gente precisa aí ter soluções mais criativas e realmente uma delas, né, talvez a mais eficiente a médio prazo, é dar oportunidade para quem está começando. Muito bom ouvir seu depoimento. Eu até tenho uma fala, assim, que foi muito fundamental na época. Para ser um sênior, ele foi um júnior, né? Então, ninguém começou lá no topo. Então, isso foi fundamental. A gente falou, vamos para o júnior, porque eles podem se tornar sênior. E o como a gente faz as coisas dentro da New Way vai balizar muito isso. E a gente ver que a gente tem dentro de casa sêniors que cresceram com a gente, dá muito mais satisfação do que trazer alguém muito pronto, às vezes, de mercado, né? A gente já teve experiência de trazer pessoas extremamente prontas de mercado que não deram certo. Então, para nós, o sênior já foi um júnior. Então, ser um júnior de sucesso, ele vai ser um sênior de sucesso. Então, era o que a gente buscava e deu muito certo. Mariana, é muito bom ouvir tudo isso de você, né? E como o Anderson falou, ele já reforçou aí da importância de ter uma união de esforços, né, realmente, porque pessoa boa, querendo começar, a gente sabe que tem muitas pessoas, e é bom ouvir essas histórias do Pedro, da Geice, da Valéria, né, que são pessoas que se dedicaram pra caramba aqui na formação e conseguiram a primeira oportunidade. Então é muito legal saber que hoje eles estão aí evoluindo e conseguiram aí quebrar a primeira barreira para com certeza ter muito mais sucesso na carreira. E aí, para finalizar aqui, queria... sempre brinco aqui, né, que eu peço para dar uma dica, mas não uma dica, nossa, vai mudar a carreira de todo mundo, né? Não precisa pôr essa pressão, a dica que vale ouro. Mas se você pudesse, né, dar aí uma dica para o público nosso que está ouvindo, que está querendo começar ali nessa carreira de programação, está buscando ali a primeira oportunidade, o que você poderia dizer aí e deixar de recado para eles?
Tenha clareza do objetivo, né? Eu sei que todos, eu quero atuar numa empresa de tecnologia, mas conheça seus skills, né? Tanto comportamental quanto técnico. O que eu tenho de potencial? O que eu tenho de necessidade de desenvolvimento? Tenha clareza disso, porque no processo seletivo, na empresa, parece clichê, né? Mas isso vai ser perguntado. E se você tem essa clareza de quem você é enquanto pessoa, parceira ou até mesmo profissional, isso vai dar fluidez para o match com a empresa. Porque eles vão saber exatamente como que esse profissional está no momento de mercado, no momento que ele está ali indo para o mercado, né? Isso facilita muito para a empresa entender qual que é o profissional que está vindo, né? Como que eu vou trazer ele para a empresa, como que eu posso apoiá-lo. Então, tenha clareza de quem você é ali naquele momento, né? Então, tenho dificuldade de comunicação, tenho dificuldade numa questão técnica, pare, estude, avalie, se desenvolva, mas não deixe isso te parar, te brecar porque é um gap ou algo que você tenha, ou as potencialidades, tragam clareza para essas potencialidades. Então, alguns falam, não vou ficar fazendo merchan de mim. Não, faça, né? Então, coloque, se posicione, o que você tem de bom, fale para o mundo o que você tem de bom. Né, contribua isso para as empresas. Eu sei, eu manjo muito bem disso, eu mando muito bem disso. Então, se posicione no processo seletivo e no mercado. Não sei, não consigo. Vai buscar alguém que saiba, vai se espelhar em alguém, né? Então, sempre tem alguém se espelhando em alguém. Então, não pare de fazer, não pare de estudar. Acho que é isso que a gente tem aí de fundamental para que quem está começando no mercado, então, consiga ter essa ciência. Não precisa copiar ninguém, pode ser você, mas tenha ciência das suas potencialidades, daquilo que você precisa desenvolver, tenha muita clareza e joga o jogo aí, vai para frente. Perfeito, Mariana, nossa, muito obrigada aqui pelo papo. Anderson, né? O que você achou aí da conversa de hoje? Sempre um prazer, né, falar com a Mariana, ouvir a experiência dela, né, e esse depoimento, né, a maneira que ela enxerga tudo isso. Então, muito legal, foi um prazer ter você aqui com a gente, Mariana. Mariana, obrigada. Falamos junto aí o agradecimento. Queria te agradecer justamente por ter vindo, topado aqui contar um pouquinho dessa experiência, viu? Obrigada mesmo. Imagina, desculpa cortar aí, Karina. Eu que agradeço, obrigada pelo convite mais uma vez. Assim, eu fiquei muito feliz de poder contribuir, de poder trazer, né, como que foi o processo aí todo com a NewTab, como que foi o projeto. Eu acho que isso a gente tinha falado, né, nos bastidores em algum momento. Agradeci muito o Anderson na época que tudo aconteceu, mas está aqui podendo viver tudo isso de novo, então falar e reviver tudo isso e trazer realmente o meu sentimento de como foi muito bom. Ah, que demais. Bom, obrigada. E para quem está nos ouvindo aí ou está nos vendo, a gente vai para o YouTube, vai para o Spotify, vai para outras plataformas aí de podcast. A gente tem lá no nosso Instagram, newtab.academy. Dá para achar também um pouquinho mais sobre a gente, nosso site também, newtab.academy, LinkedIn. E tem os outros episódios, né? Então, se vocês quiserem terminar esse e resgatar aí outros episódios que a gente já gravou, tá tudo disponível por aí. A gente agradece vocês a estarem ouvindo do outro lado e a gente se vê e se fala num próximo episódio sobre carreiras digitais, empregabilidade e educação na área de tecnologia. Até mais, pessoal!